Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade aqui para vocês no canal. Toyota SW4 Platinum 2024 Turbo Diesel, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo chegou com um visual igual da Diamond GR aqui no catálogo brasileiro. A parte externa do visual frontal, parte traseira e rodas idêntico aos modelos Diamond e GR, que é o mesmo design do mercado asiático do modelo Legender. Ela conta com faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma ACC, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego e tráfego cruzado. No interior, ar-condicionado digital, 2 zonas, um modelo que é de 7 lugares, também parte com painel digital, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, sem fio e também um sistema de som JBL com 11 alto-falantes com a parte de áudio de muita qualidade e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes da SW4, que ganhou uma nova identidade visual, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, com acendimento automático. Luz de condução diurna, que é esse filete que contorna toda a parte vindo até o final do farol. E canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo. Todo o acabamento aqui, como vocês podem ver, em black piano. E também essa moldura, ó, que faz toda a parte aqui, contornando a parte do farol que realmente se destaca. Para-choque com os vincos bem pronunciados aqui, que ficam bem marcantes realmente aqui no modelo. E aqui o detalhe com essa peça em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED, sensores de estacionamento dianteiro, com alerta de proximidade, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Mais abaixo, essa peça aqui em black piano, que já se orna aqui com a grade frontal. E aqui luz de condução diurna também, e também o indicador de seta. Então quando você apagar aqui o indicador, ela vai ficar com a luz de condução acesa. Aqui esse detalhe todo prata, aqui à frente com as aberturas, e aqui a mudança no visual é igual da Diamond. Então vocês percebam que essa parte da grade mais abaixo aqui ela é maior, e a parte de cima da grade superior ela é menor, diferente do outro modelo que era simplesmente uma única grade da questão do modelo SRX anterior. Aqui você tem as aberturas de ar em colmeia com preto fosco, onde fica localizado câmera 360 graus. Aqui o logo translúcido da Toyota, onde você tem os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Mais acima, uma câmera na parte do para-brisas que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. E aqui esse detalhe ó, em black piano, que contorna o logo também, que realmente fica bem marcante, dos vincos que saem lá de cima, vindo até a frente aqui do modelo. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos. Ela é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com uma injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, que recebeu atualizações a partir de 2021. 2022 foi posicionado um turbo intercooler maior aqui à frente, gerando um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi o filtro DPF, que ele funciona de forma automática ou por um botão no painel, ele vai filtrar as partículas do diesel. A motorização conta com câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô, manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que agora ela ganha a mesma identidade visual da Diamond. Então você tem as rodas diamantadas das bordas vindo até o centro, os vincos aqui bem aparentes com a pintura em cinza metálico,
porta antifurtos que já acompanha o modelo de série, o perfil dos pneus 265, 60 rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento, vão livre de solo de 27,9 centímetros. Aqui ela tem para-barro tanto no eixo dianteiro e traseiro. O estribo aqui, ele realmente na parte lateral favorece por ser um SUV raiz aí bem alto, para subir no carro realmente facilita. Todo o detalhe aqui em preto fosco na caixa de roda, esse contorno com um vinco aqui ó, com a silhueta da primeira porta até a segunda porta, e também um vinco que vocês percebam aqui na lateral que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, o detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, câmera 360 graus, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor. A cor predominante aqui é cinza granito metálico, realmente uma cor bem bonita. Todo o detalhe aqui da maçaneta cromada, assim como essa parte também dos vidros ali que faz a volta, o contorno, isso é normal já no SW4, a identidade dela. Esse detalhe com o rack de teto aqui cinza metálico, e aqui a parte com os vincos que ficam bem aparentes na parte traseira aqui do modelo, que eu vou abrir a imagem para mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês como funciona. O modelo recebeu aqui toda a identidade visual da Diamond na parte traseira também. Então ela tem essa peça aqui em black piano que atravessa toda a parte do para-choque. Esse detalhe também em preto fosco com um vinco mais aparente. As lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é halógeno. Todo esse detalhe com essa moldura cromada que envolve toda a lanterna traseira. E esse detalhe também com aplique que atravessa toda a tampa traseira, que anteriormente era cromado. Aqui vocês veem um vinco bem aparente na tampa traseira, Toyota SW4 SRX Platinum e o logo cromado aqui ao centro, que realmente se destaca. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado aqui na mesma cor do veículo, com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura aqui da tampa traseira, basta apertar esse botão aqui ao centro, ela vai fazer a abertura automática, trazendo mais comodidade. Essa é uma versão de 7 lugares, então você utilizando dessa forma como está esse banco, você vai ter 500 litros de capacidade aqui no porta-malas. Agora, se você utilizar os dois assentos da forma como está esse aqui, na terceira fileira, aí você vai ter somente 180 litros aqui de capacidade. Aqui você tem a tomada 12 volts, kit de ferramentas, esses ganchos aqui do lado esquerdo e direito que você consegue utilizar, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça e a reclinação do banco que você consegue ajustar. Iluminação halógena, também aqui a alça no teto e saída de ar-condicionado para a terceira fileira, traz mais comodidade. Também ali porta-trecos que você consegue utilizar, o porta-latinhas. Essa aqui ela tem um sistema de som JBL, então o subwoofer fica posicionado aqui na tampa traseira, que tem todo esse detalhe em preto fosco, a alça. Você apertando o botão, ela faz o fechamento automático, ela tem sistema anti-esbarramento. Você esbarrou aqui, ela vai parar a parte aqui do funcionamento automático. Câmera traseira que você tem aqui a opção também. Aqui, a quinta roda para você fazer a troca, ela é o mesmo perfil do pneu, não vai alterar em nada. Capacidade de carga no engate aqui são de 3,5 toneladas, então ela tem assistente de reboque, ela vai contrabalancear uma carga e numa frenagem mais brusca, vento lateral, trazendo mais segurança. Ela conta aqui também com um detalhe com a iluminação em LED, a parte aqui dos faróis de neblina, e na parte de segurança ela conta também com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS, assistente de rampa e também 7 airbags no total, 2 airbags frontais, joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2,74 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou entrar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço. Então praticamente aqui você ainda tem 3 dedos referente a espaço. As alças aqui no teto, saída de ar-condicionado aqui na segunda fileira também, iluminação em LED, você tem um ajuste eletrônico aqui, o fluxo do ar-condicionado, modo automático, ou você desliga o ar-condicionado aqui na segunda fileira e terceira fileira se for o caso. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, esse gancho aqui suporta 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo. Detalhe aqui prata, um porta-trecos e também uma tomada 12 volts para fazer a utilização aqui. Revestimento do banco em couro com essa parte mais lisa e aqui ao centro essas partes pontilhadas. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também detalhe aqui com descansa-braço,
favorece aí, viajando aí com 4 ou 6 pessoas. Aí você tem aqui porta-copos para poder estar utilizando também. Aqui vocês notem um detalhe interessante. Você tem um trilho aqui que você consegue estar puxando o banco mais à frente, como eu estou fazendo com esse aqui. Então você ganha mais espaço quando você está utilizando aí 7 lugares, se for o caso. Aqui você também reclina o banco e deixa mais inclinado. Vocês notem a posição desse daqui e desse. Então quando você não está utilizando lá a parte traseira, você consegue reclinar mais o banco, traz mais comodidade também. E aqui você escamoteia tanto esse lado esquerdo como o lado direito, você consegue rebater os bancos para acessar ali a terceira fileira. Detalhe aqui todo revestido em couro, essa parte também aqui bem macio ao toque com a linha aparente, a inscrição SW4 prata, que já é com plástico rígido, detalhe prata, puxador cromado, essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico, sobe com toque só. E também aqui o detalhe, ó, com nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição SW4, do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, faz só o alerta, botão para fazer o acionamento da tampa traseira do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico. No seu interior basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entry, traz mais comodidade. Vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Os dois bancos aqui, tanto do motorista e passageiro, o ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura do banco, aqui referente à inclinação das pernas, regular a altura do banco aqui desse lado. Aqui você consegue reclinar as costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 SRX Platinum 2024, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes aqui para vocês do interior, começando pela multimídia, que é de 9 polegadas, com sistema Harman, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Então ela tem os botões físicos aqui ao lado, uma tela aqui intuitiva ao toque, inscrição JBL referente ao sistema de som, que são de 11 alto-falantes, incluindo o subwoofer que eu mostrei para vocês lá na parte traseira. Então tem um sistema de som de muita qualidade. A tela aqui, ó, AM, FM, parte de USB, Bluetooth, projeção de tela, estações, favoritos, você consegue acompanhar nessa parte de mídia. Aqui mais abaixo, opções de veículo. Então você tem aqui consumo combinado com histórico, média de consumo, informações de rota com velocidade média, tempo decorrido e autonomia aqui do tanque de combustível. Telefone aqui, você clicou, ela vai parear via Bluetooth o seu aparelho para você fazer atendimento de telefone celular via Bluetooth na parte do comando do volante, que é do tipo multifuncional. As configurações aqui abaixo, você tem aqui dispositivos, equalização de som, a parte aqui com configurações do sistema e configurações do veículo que você consegue acompanhar. E aqui esses dois botões aqui ao lado, na verdade na tela aqui, né? Você apertou o Android Auto, ela vai parear o seu dispositivo ali sem fio para fazer a conectividade, traz mais realmente comodidade, não precisa estar ali conectando via cabo. E aqui tem todo o detalhe em black piano que vocês podem ver nessa parte do console central, mais abaixo, preto fosco. Aqui o revestimento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente, essa parte prata, botão de start-stop para fazer ignição no veículo, seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, fluxo do ar-condicionado que você consegue estar aumentando a intensidade ou diminuindo, e também ajustar aqui onde você vai direcionar o ar-condicionado, saída aqui referente a ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, e ligar aqui a parte da segunda e terceira fileira, se for o caso. Mais abaixo aqui você tem um assistente de descida, ele vai auxiliar em off-road, num terreno muito íngreme, com muito pedregulho, cascalho, muita lama. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para trazer mais segurança. Ventilação dos bancos dianteiros aqui, você tem aqui velocidade, são 3. A tomada USB para você fazer aqui também conectividade para o seu pendrive ou recarregar o celular, tomada 12 volts também. Esse nicho aqui que você consegue utilizar para guardar alguma coisa, console central aqui, ó, com essa parte prata, e também um acrílico imitando a madeira com esse detalhe cinza. Você aperta aqui, são 2 porta-copos, câmbio automático do tipo sequencial, que você tem a opção aqui com câmera de ré, então você tem câmera 360 graus, câmera de ré, indicação aqui as linhas dinâmicas de distanciamento. Esterçou o volante, você tem o ângulo aqui, tanto na parte traseira como na parte 360 graus. Favorece para você estacionar. Estão vendo esse alerta? Sensor de ponto cego,
e sensor ali de ponto cego também de tráfego cruzado que você tem. Esse outro alerta que você está escutando faz parte do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então eu estou próximo de um objeto, ela vai aparecer a parte traseira e inclinação aqui, ó, da roda. Isso favorece em off-road também para você não me encostar na guia se for o caso. Na opção drive, para o lado esquerdo, você tem as trocas de marchas aqui manual. Para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Favorece numa descida de serra para você utilizar como freio motor, colocar uma marcha para baixo aí, enfim. Freio de estacionamento continua sendo manual. Modos de condução, que tem aqui Eco para trazer mais economia, normal e esporte. O esporte vai trazer uma troca aqui do sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Aqui você tem o botão para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e IBS. E off-road você também consegue fazer o bloqueio do diferencial traseiro. Revestimento aqui em couro, com essa parte aqui com uma costura aparente, bem macia ao toque, e todo esse espaço que você consegue estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, as linhas aparentes, os pontilhados aqui vindo até mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, a parte do quebra-sol com espelho, você puxou aqui a acende de iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto à noite atrás de você, iluminação em LED aqui no teto, esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico, vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme do carro, e também porta-óculos aqui para você utilizar. A alça aqui para o lado do passageiro, e aí vocês percebam aqui, ó, todo o acabamento aqui é bem macio ao toque, também em couro com a linha aparente, a inscrição SW4 que você apertou, já é o porta-luvas que ele abre aqui, e tem esse detalhe aqui que é climatizado, você puxou aquela parte ali, você mantém uma fruta, uma bebida para o seu consumo, também favorece. E aqui mais abaixo um outro porta-luvas, esse ele é maior, para você estar utilizando também, e porta-copos para o lado do passageiro, difusor do ar-condicionado com esse detalhe prata, aqui um tweeter com sistema JBL, alto-falante, aqui na parte do painel com plástico todo com detalhe aqui em preto fosco, rígido, e aqui o acabamento em couro nessa parte mais à frente aqui do painel com a linha aparente. Os comandos aqui na porta do motorista são todos iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou aqui também, ele vai fazer essa função, e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e sensor de ponto cego na parte ali do retrovisor favorece. Aqui na parte do motorista, porta-copos, a alça para o motorista aqui também, aqui ó, sistema JBL com a inscrição aqui tanto no alto-falante como no Twitter, tem um som de muita qualidade, e aqui na parte do painel você tem esses detalhes aqui ó, esse botão que é referente aqui ao sistema de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla Idle Up, que aí você vai utilizar para nos dias mais frios para poder regular a marcha lenta do motor. A tecla VIN aqui faz parte do sistema 360 graus, então você aperta aqui ó, câmera frontal, apertou mais uma vez lado direito e esquerdo. Se você utiliza no modo parking, neutro ou até no modo drive, favorece também na parte de segurança. Esse outro botão aqui faz parte do sistema DPF, que é o filtro das partículas do diesel. Ele funciona de forma automática, o processo de 7 a 8 minutos, ou ele vai aparecer uma mensagem ali e sim você aperta para fazer essa parte da função do DPF. A abertura aqui do cofre do motor e também tanque de combustível que é de 80 litros. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de altura, ajustes de profundidade. Essa parte aqui revestida em couro com a linha aparente. O volante que é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os comandos aqui referente ao computador de bordo, e aqui mais abaixo você tem o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária. Ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Essa alavanca aqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora e o trânsito à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais comodidade. Esse outro botão, você mantendo ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Se você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E aqui, esse outro botão faz parte do sistema pré-colisão, que você mantendo ativo, ela vai identificar um risco eminente à sua frente. Então, ela vai dar um alerta sonoro e visual. Se você não tomar uma medida ali
evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Realmente é um sistema de segurança interessante. O acabamento aqui no volante, como vocês veem, igual do console central, mudanças aqui no pedal shift, na forma manual para favorecer também. E aqui na parte do painel você tem aqui iluminação branca com os detalhes azuis com conta-giros, marcador aqui da arrefecimento do motor, a temperatura, marcador aqui do tanque de combustível e velocímetro. Aqui é a iluminação em LED azul, nessa tela de 4.2 em TFT. Aqui você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B. Seta para baixo aqui, aliás, seta para o lado direito. Você tem as informações aqui de consumo, média instantânea, média de consumo, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Seta para baixo, você tem autonomia, está marcando ali 86 km, indicador de economia, comparativo de consumo e média de consumo. Aqui o esterçamento da roda, como eu falei para vocês, favorece também em off-road para não encostar na guia, e também velocímetro digital. Seta para o lado direito, bússola de navegação, para o lado direito uma pasta informativa aqui de música que você está ouvindo na rádio ou no seu aplicativo, para o lado direito informações de segurança que você tem aqui no dispositivo para estar utilizando. Para o lado direito, todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. E seta para o lado direito, você tem todas as configurações gerais aqui no modelo para você estar verificando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4 Platinum 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.